A graça e a paz da parte de Deus. Estamos aqui para mais um vídeo. Muito bem-vindo. Prazer, eu sou o pastor Adriano Castro. Estamos trabalhando então a Epístola de Tiago de maneira sequenciada. Espero que você esteja sendo abençoado por Deus e continue sendo abençoado por este Deus maravilhoso. Nós então estamos trabalhando a nossa temática encorajamento e fidelidade, alcançando a maturidade cristã. Chegamos então ao nosso estudo de número 8, é o último estudo do primeiro capítulo da Epístola de Tiago, versículo de número 26 e o versículo de número 27. Eu quero então chamar a atenção para o estudo anterior, o estudo que vimos nos versículos anteriores, que foi de Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25, que tem como temática praticando a palavra. Vimos então no versículo de número 22 uma ordem, vimos no versículo 23 e 24 um perigo que o texto apresenta, e vimos então no versículo de número 25 uma bênção. Eu quero pedir que você que não assistiu, não viu o estudo anterior, veja nosso estudo para poder entender o argumento, a construção que o livro de Tiago apresenta, tá bom? Então não esqueça de, assim que você terminar o estudo de número 8, você pode acompanhar ali o estudo de número 7, acompanhar toda a sequência, na realidade, do primeiro capítulo do livro de Tiago. Então vamos à leitura do nosso texto de hoje, são os dois últimos versículos. Eu peço também que você pegue a sua Bíblia, pegue papel, caneta. É importante fazer as suas anotações, escrever com as suas palavras, construir as suas ideias, tá bom? Então o versículo 26 e o versículo 27 do nosso texto diz: Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então vamos orar, invocando a iluminação do nosso bom Deus. Muito obrigado, Deus, oportunidade de estarmos juntos. Eu rogo em nome de Cristo Jesus que o Teu Santo Espírito direcione a minha vida na transmissão da Tua Palavra. Que seja uma transmissão que fale ao coração das pessoas e que vidas sejam transformadas e libertas pelo Teu poder. Eu peço que o Senhor me conceda a graça da sabedoria, na transmissão dela com clareza, com fidelidade. É no nome santo de Cristo Jesus que eu oro. Amém. Então, pensando na nossa temática para hoje, eu tenho como temática para pensarmos juntos evidências de uma vida obediente, final do capítulo 1 do livro de Tiago. Então, Tiago 1, de 26 a 27. A pergunta, então, que eu estabeleço para construirmos juntos é: quais evidências o cristão deve apresentar como testemunho de uma vida obediente? Então, o nosso texto ele vai apresentar 3 evidências. Bom, é importante dizer que as duas primeiras são evidências de cunho, digamos, cunho social. É por isso que eu peço que você assista o estudo até o final, porque a última evidência ele vai apresentar já algo que é necessário um mover diferenciado. Bom, então nós vamos ver 3 evidências de uma vida obediente. A primeira delas, queridos, nós encontramos então no versículo de número 26, que diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Essa expressão religioso, ela significa alguém temente a Deus, aquele que adora a Deus. Então o texto ele começa com uma afirmação da seguinte maneira: se alguém de fato acredita que é temente a Deus, se alguém de fato acredita que adora a Deus, entretanto, se ele deixa de refrear sua língua ou parar sua língua, existe algum problema com ele. Tanto é que esta expressão refrear a língua, irmãos, ela significa literalmente você controlar um animal por meio de algo, guiar por meio de um freio.
Então, o que significa refrear a língua? Num português mais aberto, num português mais simples, significa saber ficar calado ou controlar a fala. Então o texto começa dizendo o seguinte: se alguém diz que é religioso, se alguém diz que adora a Deus, mas ele não consegue controlar a fala, ele não consegue controlar as coisas que ele fala, ele não consegue ponderar nas coisas que ele fala, alguma coisa está equivocada com a concepção e a percepção dele de religião, de Deus e do que de fato é ser cristão. A continuação do versículo ele vai dizer que engana o próprio coração, é viver de maneira a viver uma farsa, e a sua religião é vã. A palavra vã significa inútil, sem propósito. Então vamos construir a ideia então total do versículo 26. Se alguém pensa que é temente a Deus, ou acha que é temente a Deus, mas não controla as suas palavras, ou não sabe controlar as palavras, ele automaticamente ele vive uma vida, uma farsa, e a religião dele é uma religião inútil. Então, o apelo de Tiago aqui para que o obediente ele viva e demonstre que de fato ele é obediente, como primeira evidência, é necessário que ele saiba controlar aquilo que ele fala. Ele precisa pensar antes de falar, ele precisa ter muito cuidado com as suas palavras. Quando eu me refiro a palavras, ela significa e ela se aplica a todas as áreas. Pode ser a verbalização de algo, mas pode ser a escrita também de alguma coisa, ou até os gestos, a comunicação. A pessoa precisa tomar muito cuidado, então, como ele comunica algo. Se ele não pondera, se ele não pensa, se ele não constrói de maneira coerente, de maneira bíblica, a sua comunicação, Tiago então está chamando a atenção que alguma coisa está errada com tal indivíduo. Então eu quero que pensemos juntos na seguinte informação: usar as palavras de forma que transmitam graça. O texto de Efésios 4:29 ele diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe aqui significa inútil, podre, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, como primeira aplicação que eu quero destacar, que a palavra do cristão, a fala, a comunicação do cristão, ela deve ser uma fala que transmita graça às pessoas que ouvem. Queridos, estamos vivendo um momento em que as pessoas vivem algo no domingo à noite, mas nas redes sociais eles se transformam. Então, o péssimo testemunho ele é apresentado também na rede social. São pessoas que se dizem religiosas, pessoas que se dizem cristãs, mas não têm sabedoria na comunicação. Usam palavras ofensivas, usam palavrões. Então isso precisamos tomar muito cuidado e muita cautela na arte de transmitir a nossa mensagem. Então precisamos usar com sabedoria a fala certa na hora certa. Se vamos então repreender duramente alguém, vamos então repreender com dureza, utilizando a forma e as palavras de maneira correta. Não tem por que fazer um xingamento, não tem por que utilizar palavras inúteis, palavras que a Bíblia chama podre. Isso funciona, gente, na comunicação do lar, isso funciona no posicionamento nas redes sociais, isso funciona quando você escreve alguma coisa. Então, essa sabedoria, ela deve abarcar todas as áreas da comunicação. Então não podemos, inclusive, usar as palavras para construir mentiras, para construir maledicência, para destruir a vida de uma outra pessoa. O próprio livro de Tiago, quando chegarmos no capítulo de número 3, ele vai expandir esta ideia do uso da língua. Mas no primeiro momento, a primeira evidência então que nós temos de uma vida obediente, daquele que de fato quer viver de maneira obediente, ele precisa ser sábio. A dica que eu dou é melhor ficar em silêncio, é melhor ficar calado, ponderar, pensar muito bem, não ferir o outro, não usar palavras, não usar palavrões, palavras de baixo escalão, gestos, tá bom? Então precisamos tomar muita cautela. A segunda característica nós encontramos então no nosso último versículo, que é o versículo de número 27, que diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo
guardar-se incontaminado do mundo. A primeira parte do versículo 27, quando ele diz a religião pura e sem mácula, ele está fazendo menção a termos do Antigo Testamento. Então, a religião verdadeira, a religião sem mancha, aquele que vive de maneira correta. O que, que ele deve fazer? Qual o comportamento dele? Qual a atitude dele? Ele deve visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O idioma bíblico, ele é fantástico, fantástico. Porque quando eu leio a palavra visitar, pode vir à minha memória só a ideia de chegar rapidamente a visitar um necessitado, chegar lá, trocar algumas palavras e já ir saindo dali. E às vezes até batendo no peito, olha, eu visitei tantas pessoas. Só que visitar, no nosso texto, significa inspecionar, examinar com os olhos, averiguar. Então, qual é a finalidade que o texto apresenta aqui para visitar os órfãos e as viúvas? É para ir e saber da real condição, situação daquela pessoa necessitada. Não é simplesmente chegar, sentar no sofá, fazer uma média ali, né? Trocar algumas palavras, bater no ombro e já ir saindo. Não é isso que é visitar aqui. Visitar aqui é examinar com os próprios olhos, é saber a real situação. É chegar e conversar com a pessoa, é ouvir a pessoa, é observar o ambiente que aquela pessoa está inserida, é tentar perceber o que está faltando para aquela pessoa, ainda que ela não diga. Percebam como é muito mais exigente do que meramente bater palmas em alguma casa, em alguma residência, em algum local, chegar, trocar umas 2 ou 3 palavras e já ir saindo. Não é assim que o texto está trabalhando. Então, aquele que vive de maneira correta, ele controla a língua, mas aquele que vive de maneira correta, ele também ajuda os necessitados. O nosso texto estabelece, então, 2 grupos, que eram os órfãos e as viúvas. Só que os dois grupos que eram tidos como marginalizados, no contexto do primeiro século no Antigo Testamento. O posicionamento do crente hoje é ajudar os grupos marginalizados, os grupos que estão à margem da sociedade, os grupos que passam por necessidade, que passam por problemas. Se vocês perceberem no texto, meus irmãos, não existe algum texto que diga, olha, vá visitar uma viúva, contando que aquela viúva não esteja em pecado. Não diz isso. Vá visitar um órfão, contando que aquele órfão não esteja em pecado. Não diz isso. Diz, olha, visitem e ajudem os órfãos e as viúvas. Se são pecadores, não interessa. A nossa função é ajudar. E isso funciona também hoje. Por que eu chamo a atenção? Porque queremos, não são todos os cristãos, louvado seja Deus, pela vida dos nossos irmãos em Cristo, mas às vezes vestimos uma armadura e diz, não, só vou ajudar tal grupo porque tal grupo não está em pecado. Isso não existe. É ajudar o necessitado, independente, irmãos, independente do grupo, independente da situação. A Bíblia não coloca uma lista de pecados para poder ajudar ou não ajudar. Ela diz ajude. Ela diz ajude aqueles que passam então por tribulações, uma situação de aflição ou uma situação de angústia. Às vezes nós esquecemos que a Bíblia ela apresenta atrelado a uma vida correta, uma vida santa, uma vida pura, mas uma vida também que faz ajuda, indivíduos que ajudam aos necessitados. Meus irmãos, isso aqui é um desafio para a igreja contemporânea. Investimos muito tempo, e eu vejo que isso é correto, investimos muito tempo ouvindo a palavra de Deus, mas e a ação? Como então eu vou pegar aquela verdade que eu aprendi da palavra de Deus e chegar em determinado grupo de pessoas que vivem à margem da sociedade, pessoas que estão passando por necessidade, pessoas que passam por problemas financeiros, problemas emocionais, problemas espirituais, e eu não tenho coragem de chegar para aquela pessoa e talvez até dar um abraço? Eu olho de longe, já viro a cara, já tampo o nariz. Eu não percebo a Bíblia sendo construída nesta perspectiva da seletividade de grupos. Ele diz, olha, vai e anuncie a palavra de salvação e ajude também aqueles que têm necessidade. Vamos ficar atentos e espertos para esta verdade. Ainda no versículo de número 27, então ele apresenta a terceira e última característica, quando ele também diz, guarde-se incontaminado do mundo. O objetivo agora aqui é moldar, que o cristão ele não pode moldar a vida com base em padrões contrários ao ensino de Jesus. A palavra mundo aqui ela não faz referência ao planeta Terra, a demonstração de uma vida legalista. Ele
recomenda e orienta para que o cristão ele não abrace um sistema que seja contrário ao ensino do Cristo. Mas ele não diz que eu vou ficar isolado, ele não diz que eu não vou conversar, não vou dar bom dia, não vou ter amizades. A Bíblia também não faz esse tipo de observação. Manter uma vida pura, meus irmãos, é entender o que devemos fazer com base no ensino de Cristo e buscar tal verdade. Por isso o versículo de número 27, ele diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Conseguem perceber? Então eu posso chegar até determinados grupos, ajudar aqueles grupos, mas o meu posicionamento enquanto cristão é não entrar na prática daquele grupo. Isso é santidade, meus irmãos. Isso é santidade, tá? Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele nos guiará a entendermos muito bem o tipo de situação que eu estou me referindo. Então, devemos ajudar, devemos contribuir, devemos estender a mão, devemos abraçar, devemos enxugar as lágrimas, devemos mostrar o caminho de salvação, mas também devemos apresentar a oportunidade para que aquela pessoa possa ter o que comer ou possa ter o que vestir. Isto é a verdadeira religião. E eu fecho, então, trazendo algumas verdades relacionadas à nossa explicação. Uma vida santa ela é estabelecida em dois aspectos: ajuda aos necessitados e uma vida santa e uma vida pura. O texto de Isaías, capítulo 1, ele faz menção a isso. O povo estava vivendo de maneira hipócrita. Então Isaías, orientado pelo Espírito Santo, ele diz: olha, vocês precisam lavar as mãos, vocês precisam se purificar, mas também precisam e devem ajudar os necessitados, os órfãos e também as viúvas. Isso é a vida santa. É joelho no chão e o alimento para o necessitado. Então nós não podemos excluir uma coisa em relação à outra, elas devem andar juntas. O cristão precisa ter uma vida de devoção sincera e ação misericordiosa pelo sofrimento alheio. Eu não posso, irmãos, não é bíblico, não é correto eu apresentar uma vida de devoção ao nosso Deus, sendo que eu não me preocupo, eu não sou misericordioso, eu não tenho compaixão pelas pessoas que sofrem. Alguma coisa está equivocada. Lá no início ele vai dizer: olha, esse é o tipo de religião vã, é o tipo de religião que é inútil, tá? Eu tenho então uma citação para fecharmos, que é a citação do A.W. Tozer, quando ele diz: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Então vamos orar ao nosso bom Deus. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado pela Tua graça, que nos ajuda a concluirmos um capítulo da Bíblia. Eu peço que aquelas pessoas que me ouvem, elas possam ser abençoadas pelo Teu poder maravilhoso. Na certeza que Tua graça continuará nos ajudando, é que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, muito obrigado, você que chegou até aqui. Eu quero honrosamente e bondosamente deixar um abraço, um cheiro, tá, bem apertado para minha filhota. Para vocês, para quem não sabe, sempre que sai um vídeo, ela é a primeira a correr, pegar o celular da mãe dela, acessa pela conta da mãe dela e já diz: olha, eu vou deixar um like para papai. Então, filhinho, ó, esse beijo vai para você, muito obrigado. E eu conto com as orações dos meus irmãos. Um cheiro na alma, até a próxima e tchau, tchau.